A cidade de Hollow Creek não estava em nenhum mapa. A maioria das pessoas gostava assim. Eles queriam ficar na deles. Eles queriam guardar seus segredos. Porque Hollow Creek tinha um segredo obscuro e terrível. Ele vivia nas florestas, nos limites da cidade. As florestas eram antigas, repletas de árvores retorcidas e raízes nodosas que pareciam agarrar a terra. As pessoas diziam que as florestas eram mal assombradas. Elas sussurravam sobre coisas que faziam barulhos estranhos à noite, coisas que observavam das sombras, coisas que levavam pessoas. A maioria das pessoas evitava as florestas, especialmente depois de escurecer. Mas sempre havia aqueles que não ouviam, aqueles que zombavam das histórias. Eles pensavam que eram mais corajosos do que os outros. Eles pensavam que podiam enfrentar a escuridão. Eles estavam errados. Um por um, eles desapareceram, levados pelas florestas, engolidos por inteiro pelas sombras. E a cidade de Hollow Creek prendia a respiração, esperando pela próxima vítima. Jack Thompson não era de Hollow Creek. Ele era um garoto da cidade por completo. Ele não acreditava em fantasmas ou monstros ou coisas que faziam barulhos estranhos à noite. Ele acreditava em fatos. Ele acreditava em evidências. Ele acreditava em conseguir a história. Era por isso que ele estava aqui. Ele tinha ouvido as histórias sobre Hollow Creek. Ele tinha lido os relatórios de pessoas desaparecidas. Ele sabia que os moradores locais eram calados, mas ele estava determinado a desvendar este caso. Ele ia descobrir o que realmente estava acontecendo naquelas florestas, mesmo que isso o matasse. Jack chegou em Hollow Creek quando o sol estava se pondo. A cidade estava silenciosa, assustadoramente silenciosa. Ele podia sentir o peso dos olhos sobre ele, observando cada movimento seu. Ele estacionou seu carro em frente ao único hotel da cidade e entrou. A velha, atrás do balcão, olhou para ele com suspeita. "Você está aqui por causa das florestas?" Ela perguntou, sua voz rouca pela idade. Jack deu a ela um sorriso desarmador. "Algo assim", ele disse. "O nome é Jack Thompson. Só um repórter procurando por uma história." A velha apenas resmungou e lhe entregou uma chave. "Quarto 23, ela disse. "Não vá vagando por aí depois de escurecer." A noite estava escura, a lua escondida atrás de um denso cobertor de nuvens. Jack estava na beira da floresta, sua respiração embaçando no ar frio da noite. Ele podia sentir a escuridão pressionando-o, sufocando-o. Ele respirou fundo e entrou na floresta. As árvores se fecharam ao seu redor, seus galhos como dedos esqueléticos estendendo-se para agarrá-lo. O ar era denso com o cheiro de agulhas de pinheiro e terra úmida, e algo mais, algo metálico, como sangue. Jack estremeceu e puxou o casaco mais apertado ao redor de si. Ele podia ouvir o vento sussurrando entre as árvores, mas soava diferente aqui, como sussurros, como vozes, sussurrando seu nome, zombando dele, avisando-o. Ele afastou os pensamentos e continuou andando. Ele tinha um trabalho a fazer. Ele tinha uma história para encontrar. Ele só esperava viver para contá-la. Quanto mais fundo ele entrava na floresta, mais altos os sussurros se tornavam. Eles pareciam estar vindo de toda parte ao seu redor. Ele parou, apontando sua lanterna para a escuridão, mas não havia nada lá. Apenas árvores e sombras e os sussurros. O coração de Jack estava batendo forte em seu peito. Ele podia sentir um suor frio picando sua pele. Ele estava começando a se sentir inquieto. Algo não estava certo. As florestas estavam muito quietas, muito imóveis. Era como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração, esperando que algo acontecesse. Ele parou para recuperar o fôlego, encostando-se ao tronco de um enorme carvalho. A casca era áspera contra sua mão e ele podia sentir uma vibração estranha vindo dela.
como se a própria árvore estivesse viva. Ele afastou a mão rapidamente, seu coração disparado. Ele acendeu sua lanterna ao redor da clareira, mas o feixe parecia ser engolido pela escuridão. Ele podia ouvir os sussurros ao seu redor agora. Eles estavam mais perto, mais claros. Ele quase conseguia distinguir palavras. Palavras que lhe causaram um arrepio na espinha. Volte, eles sussurraram. Saia enquanto ainda pode. Ele balançou a cabeça tentando clarear as teias de aranha. Ele estava deixando as histórias chegarem a ele. Havia uma explicação lógica para tudo isso. Ele só tinha que encontrá-la. Ele respirou fundo e começou a andar novamente, sua mão tremendo levemente enquanto ele segurava a lanterna na sua frente. Jack tropeçou na vegetação rasteira, seu pé pegando em uma raiz nodosa. Ele praguejou baixinho ao cair de joelhos, sua lanterna voando de sua mão e aterrissando na terra com um baque surdo. O feixe piscou e morreu, mergulhando-o na escuridão absoluta. O pânico o percorreu, frio e agudo. Ele tateou em busca da lanterna, seus dedos fechando ao redor do metal frio. Ele mexeu no interruptor, seu coração batendo forte em seus ouvidos. Finalmente, o feixe piscou de volta à vida, lançando um fraco círculo de luz na escuridão opressiva. E foi então que ele viu. No centro da clareira, banhado pela luz pálida da lua, filtrando-se pelas árvores, havia um altar de pedra. Era antigo e desgastado, coberto de símbolos estranhos que pareciam se contorcer e mudar na luz bruxuleante. E de pé, diante dele, alto e imponente, estava uma figura envolta em sombra. A respiração de Jack ficou presa em sua garganta. Ele não conseguia distinguir nenhum detalhe, mas podia sentir os olhos da figura sobre ele, frios e vazios e cheios de uma fome antiga. Ele tentou falar, chamar, mas nenhum som saiu. Ele estava paralisado de medo. A figura deu um passo em sua direção e Jack sentiu um arrepio na espinha. Ele queria correr, gritar, mas seu corpo se recusava a obedecer. Ele estava enraizado no local, congelado pelo terror. A figura se movia com uma graça não natural, deslizando sobre o terreno irregular como se estivesse flutuando. À medida que se aproximava, Jack podia ver que tinha a forma humanoide, mas era aí que terminava a semelhança. Sua pele era mortalmente pálida, esticada sobre ossos que pareciam se projetar em ângulos estranhos. Seus olhos, duas brasas brilhantes na escuridão, cravaram-se nele, cheios de uma fome arrepiante. Jack tateou em busca de sua câmera, seus dedos tremendo incontrolavelmente. Ele tinha que documentar isso. Ele tinha que mostrar ao mundo o que espreitava nessas florestas. Mas quando ele levantou a câmera, seu dedo tremendo no botão do obturador, a figura desapareceu. Em um minuto estava lá, um espectro aterrorizante ao luar, e no próximo havia sumido, como se nunca tivesse estado lá. Jack ficou ali por um momento, seu coração batendo forte em seu peito, sua respiração vindo em arquejos irregulares. O silêncio era ensurdecedor. Até os sussurros haviam desaparecido. Ele estava sozinho. Ou era o que ele pensava? A névoa da manhã pairava pesada sobre Hollow Creek, envolvendo a cidade em um silêncio etéreo. O sol nascente, um disco pálido atrás do véu de névoa, pouco fazia para romper a tristeza que havia se abatido sobre a cidade. A notícia sobre Jack Thompson se espalhou rapidamente. Ele não havia retornado da floresta. Os moradores locais, seus rostos marcados por uma familiaridade sombria, se reuniram na praça da cidade, seus murmúrios baixos e carregados de uma mistura de medo e resignação. Eles já tinham visto isso antes. Um estranho, atraído pelos mistérios de Hollow Creek, aventurando-se na floresta para nunca mais voltar. O xerife Brody, um homem de aparência cansada, com olhos que carregavam o peso de muitos casos não resolvidos, organizou uma equipe de busca. Ele não tinha muita esperança.
As florestas eram vastas e implacáveis, engolindo segredos com a mesma facilidade com que engoliam vidas. Mas ele devia ao jovem e à memória daqueles que haviam desaparecido antes dele tentar. A equipe de busca, um grupo heterogêneo de moradores armados com lanternas e um senso compartilhado de mau presságio, partiu para a floresta, seus gritos ecoando pelas árvores silenciosas. Nas profundezas da floresta, onde a luz do sol lutava para penetrar na densa copa das árvores, um pequeno dispositivo preto estava meio escondido sob um emaranhado de raízes. Era um gravador de voz e ainda estava funcionando. Ele havia sido derrubado às pressas, sua superfície lisa agora marcada com arranhões e seu microfone coberto de sujeira. Mas ainda estava operacional, uma testemunha silenciosa dos horrores que haviam se desenrolado na escuridão. O gravador continha os últimos minutos aterrorizantes da vida de Jack Thompson. Sua respiração irregular, seus suspiros de pânico por ar, pintavam um quadro vívido de seu terror. Então sua voz, tensa e cheia de descrença. Há algo aqui. Algo desumano. Eu não consigo. Um silêncio arrepiante se seguiu, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo grasnido distante de um corvo. Então, um baque surdo, como se algo pesado tivesse caído. E então, o suave sussurro do vento, carregando consigo o mais fraco indício de uma voz. Ele é meu agora, parecia dizer, assim como todos que invadem meu domínio. O gravador desligou, sua bateria finalmente esgotada, deixando os segredos da floresta pairando no silêncio pesado. A equipe de busca voltou de mãos vazias. Eles não encontraram nenhum vestígio de Jack Thompson, exceto por seu carro abandonado na beira da floresta. Era como se ele tivesse desaparecido no ar, mais uma vítima reivindicada pela fome insaciável da floresta. Os moradores lamentaram sua perda, mas não ficaram surpresos. A floresta havia levado muitos antes dele, e eles sabiam que levaria muito mais. Era parte de suas vidas, um segredo obscuro e terrível com o qual eles eram forçados a conviver. O desaparecimento de Jack Thompson se tornou mais um capítulo na lenda sombria de Hollow Creek. Outro conto de advertência sussurrado ao redor de fogueiras. Um lembrete da escuridão que espreitava nos limites da cidade. A história de seu desaparecimento, alimentada pela gravação de áudio arrepiante recuperada de seu equipamento abandonado, se espalhou como um rastilho de pólvora. Turistas e caçadores de emoções acorreram a Hollow Creek, ansiosos para vislumbrar a cidade que guardava segredos tão obscuros. Mas, para os moradores locais, era um lembrete constante do preço da curiosidade, das forças invisíveis que dominavam suas vidas. Eles sabiam que alguns mistérios era melhor deixar sem solução. Algumas portas era melhor deixar fechadas. Mas a floresta sussurrava, seus segredos seguros em suas profundezas sombrias, esperando que a próxima alma desavisada cruzasse seu caminho. A vida em Hollow Creek continuou, mas foi para sempre mudada pelo desaparecimento de Jack Thompson. A cidade, antes um lugar tranquilo e esquecido, estava agora para sempre gravada nos anais do inexplicável. A floresta permaneceu, uma presença silenciosa e vigilante, um lembrete constante das forças invisíveis que moldavam suas vidas. Os moradores ainda falavam de Jack, sua memória é uma história de fantasma sussurrada ao redor de fogueiras, um conto de advertência para impedir que crianças se afastassem muito de casa. Eles se lembravam de sua coragem, sua determinação em descobrir a verdade, mesmo diante de um medo inimaginável. E eles se lembravam de seu destino, um testemunho sombrio do poder da floresta, um lembrete de que alguns segredos era melhor deixar enterrados. Hollow Creek se tornou um local de peregrinação para aqueles que buscavam respostas, para aqueles atraídos pelos mistérios do desconhecido. Mas a floresta guardava seus segredos de perto, sussurrando sua canção ancestral ao vento, uma canção de sombras e tristeza
e coisas que era melhor não serem perturbadas. E no final, o único som que restou foi o suave sussurro do vento entre as árvores, carregando consigo o mais fraco indício de uma voz. Uma voz que falava de coisas invisíveis, de poderes antigos e da escuridão que espreita no limite de cada coração.